noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início ao nosso Evangelho, prece e radiação. Prece de abertura. Amado Pai de infinita bondade e justiça, neste momento em que nós nos reunimos em Teu nome, pedimos a Tua presença amorosa entre nós. Auxilia-nos a cultivar a humildade verdadeira, aquela que reconhece que todo saber vem de Ti, e que a luz se revela aos corações simples, sinceros e de boa fé. Afasta de nós o orgulho que cega, a presunção que endurece o entendimento e toda a ilusão de que já possuímos toda a verdade. Ensina-nos a aprender a ouvir e a sentir, que possamos abrir o coração à luz que se derrama por toda parte, percebendo-te nas pequenas coisas, que nos gestos simples, nas lições silenciosas da vida. Que os bons espíritos, mensageiros da tua vontade, nos inspirem pensamentos elevados, sentimento de paz e disposição sincera para a transformação interior. Recebe, Senhor, nossas intenções humildes, nossa busca por esclarecimento e o desejo de viver o Evangelho de Jesus com mais amor, mansuetude e caridade. Que este Evangelho nos fortaleça na fé raciocinada, nos torne mais indulgentes com o próximo e mais exigentes conosco mesmo. Que assim seja. Amados irmãos, vamos agora para a leitura do nosso Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e que imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso para quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Boa noite a todos. Vamos agora para o comentário do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 9, Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Bom, meus irmãos, este trecho do Evangelho nos convida a uma profunda reflexão sobre a postura íntima do espírito diante da verdade. Jesus, ao exaltar os pobres de espírito, não se refere à ignorância, mas à humildade, à disposição sincera de aprender e de reconhecer que o saber humano é sempre limitado diante da sabedoria divina. Meus irmãos,
O Espiritismo esclarece que os espíritos superiores dirigem seus esforços principalmente àqueles que buscam a verdade com boa fé e simplicidade de coração, e não aos que se julgam detentores absolutos da razão. O orgulho intelectual, meus irmãos, muitas vezes disfarçado de racionalidade, ele cria barreiras que impedem a percepção da luz espiritual que se espalha por toda parte. Então, Deus manifesta seu poder tanto nas grandes revelações quanto nas pequenas experiências do cotidiano. Amigos, amigas, a luz divina não está oculta, mas está acessível a todos. No entanto, apenas a percebem aqueles que se dispõem a abrir os olhos da alma. Aqueles que resistem à verdade por apego ao orgulho, à vaidade, precisam com certeza ainda vivenciar as sombras da dúvida e da dor, para que pelo aprendizado despertem para realidades bem mais altas. Esse trecho também, meus irmãos, nos ensina que não cabe ao homem impor condições a Deus, exigindo provas ou manifestações conforme sua conveniência. A divindade, ela age com justiça e misericórdia, nos oferecendo, ou seja, oferecendo, na verdade, a cada espírito os meios mais adequados ao seu grau evolutivo. Deus, ele escuta e ampara os que se dirigem a ele com humildade, jamais os que se colocam em posição de superioridade. Assim, esta lição, ela nos convida à reforma íntima, ao abandono das certezas orgulhosas e à vivência da fé raciocinada, que alia razão, sentimento e moral cristã. Somente com humildade verdadeira seremos capazes de reconhecer a presença divina em nossas vidas e acolher com gratidão a luz que nunca deixou de brilhar. Que assim seja, meus irmãos. E ainda envolvidos pelos festejos da noite natalina, que os corações estejam agora, mais que ontem, envolvidos e enlevados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E rogamos aos amigos espirituais que nos amparam e nos inspiram os melhores sentimentos, que possam fluidificar as águas de cada um, aonde quer que se façam necessárias. Obrigada, Senhor Jesus, por tantas bênçãos, por tantos ensinamentos. Paz e bem a todos.